Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Olá, Rose. Seja bem-vinda, muito bom estarmos juntos. Os benfeitores aqui já se encontram, preparando essa grande rede de fraternidade, essa grande rede do bem. A Rose, eu vou pedir licença um minutinho. Mas, queridos amigos, nós vamos iniciar lendo um pequenininho trecho do livro Vinha de Luz, para que sirva como uma preparação espiritual para a nossa noite. Eu abri no livro Vinho de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem 25. Apliquemo-nos. É uma passagem de Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Repetindo, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 14. Nós não vamos ler o comentário de Emmanuel para que a gente já possa ir iniciando o nosso estudo do Evangelho. A mensagem de Paulo serve como uma reflexão e nós agora vamos nos unindo a esses emissários do bem, que em nome de Jesus aqui se encontram. E juntos nós pedimos o amparo, a proteção divina, para que possamos aprender o Evangelho do Cristo, mas não somente aprendermos, mas exercitarmos, colocarmos em prática na nossa vida diária. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Anne. Que bom os amigos aqui conosco. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aquela passagem que todos nós conhecemos, quando Jesus se encontra com Nicodemos, aquele doutor da lei, e quando Jesus fala para ele a necessidade de nascer de novo, ele não consegue compreender. E nós já comentamos quase todo o capítulo 4. Hoje nós vamos ver o item 23. Quando Kardec, porque nós comentamos, falamos sobre a reencarnação, falamos sobre a pluralidade das existências, que isso não vai fazer com que a nossa família perca os vínculos. Ao contrário, vai ampliar, porque somos todos filhos de Deus e nós temos a família espiritual. Comentamos, quem desejar pode assistir lá nas nossas playlists do nosso canal do YouTube, que os nossos estudos, o estudo do Evangelho tem a playlist lá. E hoje, no item 23, Kardec vem dizendo, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Nós trouxemos todo o comentário nas semanas anteriores e Kardec vem dizendo aqui no item 23 do capítulo 4 de O Evangelho. Há 4 possibilidades para o homem quando ele desencarnar. Qual seria o futuro de além-túmulo ao desencarnar? Primeiro, o nada. A pessoa pode achar, morreu, acabou, não existe mais nada. Seria uma alternativa, a primeira alternativa. De acordo, essa alternativa, o nada, de acordo o quê?
com a doutrina materialista. Aquele que é materialista, ele acredita somente na matéria. A segunda possibilidade seria qual? Ele está refletindo. Ele não está dizendo o que seria isso. Ele está dizendo as possibilidades de acordo com o pensar de cada um. Segundo seria o quê? A absorção do todo universal. Há crenças que pensam, não, algo sobrevive à matéria. Só que esse algo que sobrevive à matéria, ele vai para um todo universal, como se fosse assim uma grande piscina e nós, uma gotinha ali, caíssemos novamente naquela piscina ou naquele oceano. Passaríamos de novo a fazer parte daquele todo universal. Kardec explica isso muito bem na introdução de O Livro dos Espíritos. Essa seria a segunda possibilidade, o quê? De acordo com a doutrina panteísta, que lá em O Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec vem nos explicando bem o que seria o panteísmo. Qual seria a terceira possibilidade? A individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Essa terceira possibilidade seria o quê? Não, eu creio que existe o espírito, eu creio que existe uma alma imortal, só que seria como? Ao morrer, essa individualidade, essa alma individual, esse espírito com a sua individualidade, a sorte dele já estaria fixada. Se eu fui bom, eu vou para o céu. Se eu fui mal, eu fui para o inferno, segundo a doutrina da Igreja, nos diz Kardec. E qual seria a quarta possibilidade? A individualidade. Morri, continuo com uma individualidade, uma alma individual. Mas, ao invés de ser já com aquela sorte fixada, o futuro já fixado, não. Com a progressão indefinida. Essa progressão, a alma imortal, ela tem a possibilidade de progredir. Isso que, conforme a doutrina espírita, conforme o espiritismo, nós somos almas com uma individualidade. Ao desencarnarmos, nós vamos ter a condição de continuar progredindo, porque nós também trabalhamos e progredimos e estudamos enquanto estamos na erraticidade, enquanto estamos no mundo espírita, no mundo dos espíritos. Nós vemos muito bem explicado isso nas obras de André Luiz, através de Chico Xavier, nas obras de Divaldo Franco, através de vários benfeitores, quando vai contando como é que é o mundo espiritual e a possibilidade de trabalhar, de estudar, de evoluir. E ao retornar novamente ao corpo físico, através da reencarnação, dá continuidade a essa progressão, a essa evolução. Então, Kardec nos traz 4 possibilidades. Vamos ver ainda o que Kardec nos diz. Segundo as duas primeiras seriam o quê? A primeira seria o nada. A segunda seria a absorção no todo universal. Segundo essas duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Porque se eu creio somente na matéria, eu creio que ao morrer é o nada, então realmente não vai haver mais nenhum laço de família. Da mesma forma, se eu creio que algo sobrevive, mas que esse algo, ele vai se unir a esse todo, ele vai cair novamente nesse oceano, também não vai haver nenhuma esperança de continuarmos com esses laços de família no futuro. Com a terceira, que seria aquela que existe sim, a pessoa acredita, eu acredito que existe uma alma imortal, mas que o seu futuro já está pré-determinado, de acordo com a sua conduta, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno.
Então, com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Se eu, o meu ente querido, os meus entes queridos, formos todos para a mesma região, formos todos para o céu, nós temos a possibilidade de nos reencontrarmos. Se todos formos para o inferno, teríamos a possibilidade de reencontrarmos. Mas se um vai para uma região e outro vai para outra, também não haveria a possibilidade de se reencontrar. São hipóteses que Kardec está levantando para a gente refletir. Agora, com a pluralidade das existências, com a inseparável, que ela é inseparável dessa progressão gradativa, porque nós, a cada reencarnação, nós vamos gradativamente, como um aluno numa escola, entramos atualmente lá no maternalzinho e a gente vai até quando dá. Então, nós vamos também, como espíritos, gradativamente nós vamos progredindo. Então, com essa pluralidade das existências, há certeza na continuidade dessas relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Nos diz Kardec, essa quarta possibilidade é muito mais lógica, muito mais justa, muito mais de acordo com a bondade, com a justiça divina. Porque um Deus que criasse todo o universo para uma única existência e depois o nada, ou depois cairmos naquele todo, ou então eu vou para uma boa região, mas aquele ente que eu tanto amo, nunca mais vou poder vê-lo, porque ele não conseguiu caminhar como eu caminhei, então ele vai para um outro lugar. Agora, quando nós refletimos, tem muito mais sentido, muito mais lógica, muito mais justiça, muito mais amor de Deus nessa possibilidade. Eu errei tudo que eu podia. Eu fiz todos os erros possíveis e imagináveis, mas eu vou ter a chance de, através das reencarnações, da pluralidade das existências, eu ir progredindo, refazer os equívocos, me quitar diante das leis divinas. E é isso que Kardec nos diz. E com isso, nós vamos ter a possibilidade de continuarmos as relações entre aqueles que realmente se amaram, que é aquela verdadeira família, que é a família espiritual que nós falamos. Tem a família apenas ligada pelos laços consanguíneos. Às vezes aqui na Terra mesmo, esses vínculos já se desfazem, mas a família espiritual, mesmo quando ela está distante, nós temos um ente querido, um amigo querido, não precisa nem ser da família, mas é um ente querido que nós temos uma amizade muito profunda, mesmo quando ele vai para um local distante, muda até de país, mas aquele vínculo de afetividade, de amor, não se rompe. 20, 30, 40 anos depois, a gente se reencontra e parece que foi ontem. Aí a gente se surpreende, nossa, os cabelos brancos já se apresentam. Enfim, e é isso que Kardec diz. Com a pluralidade das existências, as relações entre os que se amaram, quando é uma verdadeira família, elas vão continuar. Então, qual seria a mais condizente com a justiça divina? Mais condizente com Deus, que é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo. Entre as instruções agora dos Espíritos, nos limites da encarnação, São Luís, ele vem agora falando, e a partir de agora nós vamos falar
a mensagem que vem através de São Luís, que foi dada em Paris, em 1859. São Luís, nessas instruções dos Espíritos, porque lembrando o Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele seleciona um trecho do Novo Testamento, ele comenta, e depois vem as instruções dos Espíritos. E aqui quem começa a comentar é São Luís. E São Luís, com relação a esses limites da encarnação, vem a pergunta, agora já é o item 24, o item 24 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quais os limites da encarnação? Será que tem um limite para a gente encarnar? Porque a partir do momento que nós começamos a encarnar, será que Deus colocou assim? São 10, 20, 30, 50, 100 encarnações? Como que seria? Qual o limite? E São Luís nos diz, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. A partir do momento que nós vamos evoluindo, quanto mais nós formos evoluindo, o envoltório que constitui o corpo do espírito, o envoltório é o quê? O nosso corpo físico. O espírito é que é a verdadeira vida. Nós não precisaríamos nem ter o corpo físico, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa que é a verdadeira vida. O que é imortal é o espírito. O corpo de carne, o corpo físico, é passageiro, é como uma veste, fica velha e a gente troca por uma nova. Nem precisaria ter o corpo físico. E São Luís diz que à medida que o espírito ele vai evoluindo, esse envoltório, que é o corpo físico, ele vai se tornando mais sutil, ele vai ficando mais leve, mais quase que transparente. Esse envoltório ele vai diminuindo a proporção que o espírito se purifica. É o que essa materialidade, esse corpo denso, grosseiro, porque nós sabemos que quanto mais nós formos evoluindo, nós não precisamos nem ir a outros planetas para fazer essa observação. E ele, inclusive, ele coloca isso. Porque se nós observarmos o planeta Terra, quando era um planeta primitivo, os homens daquela época tinham um corpo muito mais grosseiro do que os da atualidade. E nós ainda não chegamos ao nosso estágio final. Nós precisamos ainda evoluir muito. Vai vir uma raça muito mais perfeita do que nós da atualidade. E ele continua dizendo, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já é menos compacto o corpo físico, é menos pesado, é menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Por isso que quanto mais evoluído for o planeta, aí já não existe doenças, já não existe dores, porque o corpo ele vai também evoluindo junto com o espírito. Então já não precisa mais passar pelas vicissitudes, pelas dores que nós ainda passamos. A alimentação vai sendo cada vez mais leve. Quem leu o livro Nosso Lar vê ali a dificuldade logo no início, porque era aquela alimentação que era um caldo que era oferecido. E já havia departamentos, ministérios mais evoluídos dentro do Nosso Lar que já não precisavam mais de nenhuma espécie de alimentação, porque nós sabemos
que de 90% a 70% da nossa alimentação, ela vem do ar, ela vem da respiração, ela vem do sol, ela vem do prana. Só precisamos abolir de 30% ou aqueles mais evoluídos, somente 10%. Quem já está mais evoluído já está bem mais próximo. Dizem que a Madre Teresa de Calcutá, a alimentação dela era 1 copo de água por semana, era a alimentação dela. Mas são espíritos que já conseguiram trabalhar o seu corpo imperfeito, já não é mais aquele corpo grosseiro, pesado. Mas São Luís continua. Em grau mais elevado, o corpo físico, em grau mais elevado, é diáfano, é quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Olha que coisa interessante que São Luís nos diz. Por isso que eu já comentei isso aqui. Eu acredito, que as nossas aparelhagens, elas não vão ter condições de conseguir captar nesses mundos jamais evoluídos a presença humana, porque nesses planetas mais evoluídos, eles já atingiram esse grau que o corpo é quase fluídico, ele quase que se confunde com o perispírito. E nós sabemos, quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos com relação ao perispírito, que eles dizem que para eles, espíritos, o perispírito ainda é grosseiro, o perispírito nosso, que foi elaborado com os fluidos aqui do nosso planeta Terra. Mas para nós não conseguimos ver o perispírito, a não ser aquela pessoa que tem uma vidência. Mas nós não conseguimos, em geral, ver o perispírito. Da mesma forma, à medida que nós formos evoluindo, o nosso corpo vai ficando tão diáfano, quase fluídico, vai se desmaterializando. Mas para isso é necessário algumas existências para que a gente chegue nesse nível. Conforme o mundo em que é levado a viver, diz São Luís, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. O que ele quer dizer? O espírito, só para que a gente lembre, o espírito, a aparência do espírito é o quê? É como se fosse uma chama, é como se fosse um clarão, é como se fosse uma luz. O que dá a aparência, a forma ao espírito, é o perispírito. E o que reveste, quando nós estamos encarnados, o que reveste o espírito e o perispírito é o quê? Esse invólucro, essa embalagem que envolve o espírito e o perispírito, quando nós estamos encarnados, é o corpo físico. E esse corpo, agora, o que reveste o espírito, para dar forma ao espírito, que o espírito é uma chama, é uma luz. O que reveste o espírito para dar essa forma a ele, para quando a gente, dormindo, às vezes a gente encontra com algum ente querido, nós vamos vê-lo na aparência que nós conhecíamos quando ele estava aqui encarnado. Mas para isso, ele tem o seu invólucro, que é o quê? É o perispírito. E ele vai se revestir desse perispírito se utilizando do material apropriado ao mundo que ele se encontra. Então, o próprio perispírito passa também por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo. Por isso que os espíritos dizem, para vós, o espírito é sutil, mas para nós é grosseiro, porque é o perispírito do planeta Terra. Mas à medida que nós vamos evoluindo, o próprio perispírito também
vai se tornando cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. É lindo, maravilhoso, é incentivador para que a gente possa trabalhar o máximo possível para que a gente não fique muito estagnado aqui no tempo e possamos, quanto mais rápido, atingirmos essa perfeição. Porque quantas das vezes a gente perde a oportunidade, vai deixando o tempo passar. Então, que a gente aproveite bastante. Mas, queridos amigos, faltam apenas 6 minutos para iniciarmos a nossa reunião de tratamento, a nossa reunião de irradiação e vibração, que fazemos todas as terças-feiras, de 20h30 às 21h30. Essa reunião, ela não é ao vivo, nós vamos encerrar a nossa gravação e aquele que desejar ser assistido, mantenha-se em sintonia, mantenha-se em prece, faça uma leitura de uma página do Evangelho, coloque a sua garrafa de água para ser magnetizada. Se desejar deitar, pode deitar. Se dormir, não tem problema. Os benfeitores vão estar ali atuando. E essa água deve ser consumida 5 vezes ao dia. Sempre em gratidão, sempre em prece, sempre pedindo que Deus dê o melhor. Quando for na próxima terça-feira, repita novamente o tratamento. E nós gostamos que mandem sempre para nós, dizendo como que vocês se sentiram durante o tratamento, no dia seguinte, como que vocês passaram a semana. Então, caminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. Encaminhem dizendo como se sentiram durante o atendimento e como foi no dia seguinte. E nós aproveitamos aqui rapidamente para saudar a Flá, a Sueli, a Anne, o Vicente, a Francislene, a Claudiana, o Arnaldo, a Eudócia, a Eliane, a família Erdmann, a Anne também compartilhando com a família Erdmann, e a Claudiana dizendo, lindo mesmo, é com essa voz angelical, melhor ainda. Um abraço também para a Tassimara, para a Gleice. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus permaneça com vocês. Convidamos amanhã, nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. Amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Café com Evangelho. Essa semana o Café com Evangelho está imperdível, mas não podemos encerrar sem lembrar. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede do bem, de fraternidade, de amor. Vamos espalhar essa luz. Temos mais de 400 vídeos no nosso canal do YouTube. Temos muito material para refletir. A paz, a doce paz de Jesus no coração de cada um de vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.